Oi, pessoal do nono ano, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula de inglês. Hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre os verbos regulares e irregulares, tá? A gente já viu isso em português, lembra? Na aula passada, que a gente terminou verbos e viu que são verbos regulares e irregulares. Aqui no inglês não vai ter muita diferença não, a não ser a linguagem, né, pessoal? Os regulares a gente sempre vai seguir um padrão, mas os irregulares não tem jeito, tá? São diferentes mesmo, a gente tem que colocar na cabeça, tá? Então, lembra que para conjugar verbo a gente ia depender o quê? Da pessoa e da ação, tanto no presente, quanto no passado, quanto no futuro. E lembra que também eles estavam no plural e no singular, e que existem dois tipos de verbo, os regulares e os irregulares. Os regulares, como a gente já sabe, são mais fáceis de entender porque vão seguir um padrão de conjugação de acordo com o tempo que a gente está conjugando, né? Por exemplo, o verbo trabalhar é to work, que no simple present, ou seja, no presente simples, ele vai variar entre works, quando a gente está falando no singular, e work no plural, tá, gente? Então é o contrário, tá? Works também no plural, tá? E tanto no simple past quanto no present perfect, ele vai ser conjugado em worked. Então, lá no passado e no presente perfeito, a gente vai conjugar work em worked, tá bom? Só adicionar o ed no final da frase. Vamos ver como é que fica? Ó, o simple present tense, ou presente simples, ele é usado para a gente expressar ações habituais, situações e fatos que estão acontecendo agora, tá? São verdades universais e são usados para a gente expressar o quê? Nosso gosto, nosso desejo, nossos sentimentos e opiniões. Para conjugar o verbo no presente simples, a gente vai deixar ele como tá. Por exemplo, I work, eu trabalho. You work, você trabalha. Só que quando a gente está no singular, na terceira pessoa, quando a gente está falando de he, she e it, a gente vai adicionar um S no final da palavra, tá? He works, she works, it works, tá, pessoal? Então, só na terceira pessoa, só no he, she ou it, a gente vai adicionar esse S. Nos outros pronomes pessoais, no you, we, they, a gente vai deixar como está a palavra. Então, ó, ele e ela, a gente muda. O he, o she, o it, que é ele e ela para objetos e animais, a gente vai colocar o S no final da palavra. Nos outros não muda. Então, I work, you work, we work e they work, tá? Nós trabalhamos, vocês trabalham e eles trabalham. Não vai mudar a palavra, tá? O verbo regular vai continuar ali, tá? Então, vamos lá. Já no passado simples, no simple past tense, que a gente usa para falar ações que já passaram e não vão ocorrer mais, né? Ações que começaram e terminaram no passado, tá? Então, quando for regular, a gente vai adicionar o ed só. Quando for irregular, essas palavras vão mudar completamente. Mas a gente ainda tá na parte fácil, ainda tá de boa. Então, quando a gente vai falando do passado, dos verbos regulares, a gente vai adicionar o ed no final da palavra. Então, se eu quero dizer que eu trabalhei, ou seja, eu trabalhei no passado, não trabalho mais. Então, eu falo I worked. Quer dizer que eu trabalhei e não vou trabalhar mais. Oh, glória. Então, ok, I worked, né? Se eu quero dizer que você trabalhou e não vai trabalhar mais. You worked. He worked. She worked. Repare que não muda, tá? A gente adicionou o ed e vai conjugar para todo mundo. Eu, você, eles, elas. Entendeu? Não muda. Lá no presente, a gente mudava só na terceira pessoa. O he, o she e o it, tá, pessoal? Aqui, a gente não muda. Lembrando, pessoal, que quando a gente fala de terceira pessoa, posso estar falando, ó, se eu estou falando dela, né? Ela está passando, né? Ela está caminhando. She is walking, né? Ela está caminhando. É verbo, né? Aí eu quero dizer she walk, ela caminha. Aí eu vou dizer she walks, ela caminha. Mas se eu tô falando de Amanda, Amanda walks, Amanda caminha. Eu tenho que adicionar o S também, porque Amanda pode ser substituído por ela.
Então, ainda estamos na terceira pessoa. Se eu tô falando de Gustavo, Gustavo trabalha, Gustavo works, tá, pessoal? Por quê? Porque Gustavo pode ser substituído por ele. Isso quando a gente tá falando do presente, tá? Então, a gente tem que lembrar que o nome de pessoas também pode ser substituído, né, por ele ou por ela. Quando a gente tá falando de objetos e animais, também pode substituir por ele e ela. Então, a gente sempre vai colocar o S, tá? Já no passado, no Simple Past, a gente vai adicionar o ED para todo mundo, nos verbos regulares, tá? Quando a gente está falando também do Past Participle, que é o particípio passado, todo mundo vai colocar o ED também. Então, é uma regra geral, tá, pessoal? E a gente vai chamar eles de verbos regulares. Na apostila, vocês podem conferir uma lista, tá? Uma tabelinha com os verbos e como é que eles são escritos no passado simples e uma tradução deles, tá? Por exemplo, se eu vou falar de call. Call é ligar. Então, ligar, falar, chamar, dependendo do contexto. Então, ó, se eu quero dizer que eu liguei para alguém, eu digo I called. Eu liguei, tá? Então, é o quê? Ligar, call, é um verbo regular. E para eu falar dele no passado, eu só preciso adicionar o ED. I called. Entendeu? Só preciso adicionar o ED, ó, tranquilamente. Então, veja que aqui na tabela dos nossos verbos regulares, as palavras, ó, a gente escreve a palavra do mesmo jeito e só fez adicionar o ED. Ó, cook, cooked, close, closed, clear, cleared. Então, a gente só fez adicionar o ED. Não muda. É facinho. Verbo regular, ó, mamão com açúcar. Já os irregulares são verbos que no past simple e no past participle, eles são escritos de modo diferentes, ou seja, acabou a mamata. O ED não entra aqui, então não funciona com eles. Então, os verbos irregulares, eles são escritos como se fossem outra palavra, né? Eles são escritos de modo diferentes, então não tem regra. A regra é não ter regra. Mas, professora, se não tem regra, como é que eu vou saber? Estudando, meu irmão. A gente tem que estudar, tem que conviver com a língua, tem que falar bastante para poder lembrar dessas palavras, porque não tem regra, é cada um por si, Deus por todos. Então, vamos lá, vamos ver, por exemplo, o verbo be. Lembra do verbo to be, que a gente estuda muito? Então, é ele aqui, né, o be. No passado simples, o be vai se transformar em was. Olha, nada a ver, né? Be para was. Mudou completamente. E quando a gente está falando do particípio passado, ele vira been. É mais parecido que o was, né? Então, tá tranquilo. Vamos ver aqui o become, que significa tornar-se ou transformar-se. E no passado simples, ele vira became com A. E no particípio passado, ele fica a mesma coisa, become. Então, tá tranquilo. Break, ó, break. Break quer dizer quebrar ou romper alguma coisa. No passado simples, ele vira broke. E no particípio passado, ele vira broken. Então, também não teve muita diferença. Ó, o do é fazer, ó. O do no passado simples, ele vira did. E no particípio passado, ele vira done. Então, tem muitas mudanças, a gente tem que conviver mesmo com a língua. Vocês vão ver essa tabela na apostila de vocês. E para responder as questões, então vocês voltam lá na apostila e dão uma olhadinha na hora de responder, tá? Porque realmente os verbos irregulares, eles são assim mesmo, não tem jeito. O negócio é aceitar, tá, pessoal? Então vamos lá. Já vimos que os verbos regulares são tranquilos, lindos, a gente só adiciona o ED, né, quando tá falando do passado, e no presente, só na terceira pessoa, a gente vai adicionar o S. A gente viu que os verbos irregulares, a regra é não ter regra, então tem palavra que vai mudar completamente. E para terminar a nossa aula, a gente vai falar um pouquinho sobre os verbos anômalos, ou modais, que eles não têm conjugação completa, ou seja, não vão receber o S na terceira pessoa e não vão ser seguidos da partícula to, tá? Então, eles são verbos também, mas são verbos auxiliares, eles servem para ajudar ali, para fazer uma ligação na frase, tá? Então, vamos ver como é que eles funcionam. Esses verbos anômalos, eles são o can,
may e must. Então, ó, can, may e must. O can é quando a gente está usando para expressar alguma habilidade ou para dizer que alguma coisa é possível. E também a gente usa para pedir permissão. Para negar, a gente vai usar o can't ou cannot. Então, ó, se eu quero dizer que ele pode dirigir, eu digo he can drive. Se eu quero negar, ele não pode dirigir, he cannot drive. E se eu quero fazer uma pergunta, eu coloco o can na frente da frase. Can he drive? Ele pode dirigir. Então, veja, pessoal. Aqui, a gente está usando o he, lembra a terceira pessoa, mas a gente não adiciona o S na palavra porque a gente está usando o can, né? Quando usa o can, que é verbo anômalo, a gente não vai colocar o S, tá? O may, a gente também pede permissão ou explicita, né, alguma possibilidade. Então, se você está chegando na sala atrasado, você vai bater na porta, né, e vai dizer, may I come in? Eu posso entrar? Aí eu vou dizer yes or no, tá? Ou então você pode dizer que uma pessoa está chegando a qualquer momento. Se eu pergunto, cadê fulano? Aí você diz, he may arrive at any time. Ele pode chegar a qualquer hora, tá, pessoal? Então, quando a gente está falando de uma possibilidade de alguma coisa acontecer, ou se a gente pede permissão para alguma coisa, a gente usa o may, tá? Já o must é uma obrigação, tá? Ele vai expressar uma obrigação quando a gente está concluindo alguma coisa logicamente. Então, se eu digo, you must work every day, você precisa trabalhar todos os dias. Ou então, you must study every day, você precisa estudar todos os dias. Eu estou dando uma ordem, tá? Então, eu vou usar o quê? O must. Quer dizer que é uma obrigação da pessoa fazer aquilo. Quando eu quero dizer que alguma coisa deve ser, eu posso falar também, ó, she must be American. Ela deve ser americana, tá? E quando eu estou negando o must, é uma proibição, tá? É uma proibição expressa. Por exemplo, se você está indo no clube e a piscina está suja, ou então quando você está indo no mar e tem uma placa né, que você não pode nadar ali, que ele é perigoso, então geralmente eles vão usar o must. Então eles diriam, you mustn't swim here. Você não pode nadar aqui, você não deve nadar aqui, tá? Então, a diferença dos nossos verbos anômalos é o quê? O can é quando a gente quer pedir permissão ou dizer que alguma coisa é possível. O may, ele vai expressar também uma permissão e a possibilidade de algo acontecer. E o must é sempre uma obrigação ou quando a gente está concluindo alguma coisa logicamente, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula. Não esqueçam de responder as atividades e também não esqueçam de dar uma olhadinha na apostila e ver as tabelinhas lá dos verbos regulares e irregulares, tá? Porque essas regrinhas a gente tem que estar revisando sempre, tá bom, pessoal? Até a próxima aula!